encerrando esse ciclo de parábolas, né, nós vamos ter a parábola do bom samaritano. E o capítulo 10 de Lucas, onde está inserida a parábola do bom samaritano, ele começa ali com a segunda missão de todos os apóstolos. Ele pega 70 discípulos e os apóstolos e envia na sua segunda missão. A primeira missão, quem está acompanhando o livro de Lucas vai saber que ele está no capítulo 9, são só os 12 apóstolos. E essa, então, ele coloca todos os 70 apóstolos e eles voltam deslumbrados com tudo o que aconteceu, né? Os espíritos obedeciam às suas palavras, né? Eles oravam e expulsavam demônios, eles oravam e curavam, e, de certa forma, o coração deles se encheu, né? E aí, então, Jesus recebe eles e fala esse versículo aqui, que nós vamos estar lendo junto. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. E a gente vai conduzir a parábola do bom samaritano e a gente vai ver que, às vezes, aquilo que nos deixa feliz também pode nos gerar o orgulho, né? E às vezes eu fico emocionado, Jesus trabalha através da minha vida, eu faço coisas através da minha vida, e se emociona tanto com aquilo, e aquilo se torna algo que nos enche de vaidade. Então, após eles ter passado por isso, Jesus fala que o mais importante não é o que eles estão fazendo, e sim o nome deles está escrito nos céus. Esse é o mais importante, né? E aí, terminando esse contexto, acontece então que ele se encontra com esse mestre da lei ali, né? E ele vai tentá-lo colocar Jesus à prova mais uma vez, né? Jesus foi testado algumas vezes. Então eu te convido a estar abrindo a Bíblia comigo, Lucas 10, do 25 ao 37, onde nós vamos ler toda a passagem, né, do bom samaritano. Quem não está com a sua Bíblia, né, a gente vai estar projetando aqui também toda a mensagem, mas é importante que cada um traga a sua Bíblia, que leia na sua versão, que leia junto com a gente e que possa estar absorvendo. Cada dia mais que a gente lê, a gente absorve mais da palavra do Senhor. Lucas, então, capítulo 10, 25 ao 37. Essa parábola ela começa com um texto muito forte, né, que ele vai citar aqui. Eu vou esperar, os irmãos estão procurando ainda. E só essa mensagem inicial aqui já daria algumas pregações, né? Posso ler então? Amém. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito, respondeu Jesus, como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar, se perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram a roupa, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando o viu, o homem passou pelo lado. Assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando o vinho e o óleo. Depois colocou sobre o seu animal e o levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhes: cuide dele, quando eu
quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus então pergunta para ele, né? Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E ele responde, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Os primeiros versículos ali, né, a gente do 25 ao 28, quando o perito da lei responde a Jesus, Jesus também faz uma citação dele, que nós também vamos ler daqui a pouco, em Mateus 22, 34 e 40. Quem quiser já ir procurando para ler junto, pode já ir procurando, né? E ela tem eu creio que a essência do Evangelho está aí, porque ali fala de amar a Deus sobre todas as coisas, né? E isso está lá em Deuteronômio 6:5, e depois está a segunda parte, onde fala para amar o próximo, ela está em Levítico 19:18. E Jesus usa, nesse texto que nós vamos ver, essa mesma referência. Ele também estava sendo confrontado por saduceus, né? E também o mestre da lei vem confrontar. Então eu queria estar lendo com vocês aqui esse Mateus 22, 34 ao 40. Ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então Jesus coloca isso como referência de tudo aquilo que eles estudavam, porque eles só tinham até o momento o Velho Testamento, né? O Novo Testamento ainda estava sendo vivenciado ali por Jesus, pelos discípulos, né? Então, Jesus mesmo diz que toda a lei depende desses dois mandamentos. Ame ao Senhor seu Deus, e se nós vemos os 10 mandamentos, os 4 primeiros se referem a Deus, os outros 6 se referem ao homem, né, ao cuidado com os homens. Aí ali o 5º mandamento pode se referir também a Deus, porque é o Pai, né, honrar. Mas ele é distribuído dessa forma. Então, a Bíblia, o Antigo, né, Testamento, né, ele é dividido para os judeus a Taná, que é a Torá, que é o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros. E eu queria só, para vocês entenderem, os saduceus era como se fossem os fariseus. Eles também estudavam, mas eles estudavam a lei mais somente nesses primeiros 5 livros. Eles ficavam mais fiel a somente aquilo que veio de Moisés, né? E os fariseus, eles eram estudiosos de toda a palavra, e todos eles... Então, aqui ele diz que esse mestre da lei aqui, ele fazia parte dos fariseus, mas não quer dizer que o outro também era. Muito provavelmente também era da parte dos fariseus. Então, quem é esse perito que vem confrontar Jesus, né? Quem é essa autoridade que tem autoridade? Ele era um estudioso da palavra, com certeza era alguém que sabia muito do Velho Testamento, porque era só o que eles faziam, eles dedicavam a vida deles, eles iam estudar aos pés de grandes rabinos, e a vida deles era estudar, e eles podiam ser um escriba, ele podia ser um professor, né, um mestre, como eles chamavam, um rabino, ele podia ser simplesmente um juiz da lei, porque eles também julgavam segundo a lei deles. Então, os fariseus eram os que trabalhavam lá no templo nessa época, né? E aí ele vem para confrontar Jesus com essa pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E era uma pergunta que muito comum naquela época e também muito comum hoje, né? Tem muita gente que se pergunta: como é que é após a vida? Como é que eu faço para viver eternamente? E ele vem confrontar Jesus, mas com o intuito não de saber a resposta. A ideia que o texto diz é que ele vem colocar Jesus à prova, mais uma vez. Ele queria tentar que Jesus falhasse nas suas direções, nas suas palavras, e mostrar que ele não era aquele mestre que veio, mesmo o Messias que havia de vir, né? E então, ele faz essa pergunta, Jesus entende a pergunta e, obviamente, coloca
perguntas para que ele venha responder. E é normal, todo mundo que acha que sabe responde de pronto, né? Jesus largou a pergunta e ele já vai dar a resposta logo em seguida no texto. Então, quem é, né? O que está escrito, né? Como você a lê? E ele de pronto respondeu, o versículo que a gente acabou lendo, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, né? E também ame ao seu próximo como a si mesmo. E ele responde isso de pronto, né? Ele abre o seu coração, provavelmente ele podia estar naquele outro contexto que Jesus dá essa resposta, ou ele, como um estudioso da lei, consegue entender que é isso mesmo, que nós temos 2 mandamentos centrais na Bíblia que dá a direção de toda a Escritura. Mas ele queria mesmo era pôr Jesus à prova. E quando ele fica sem respostas, né, ele entrega essa resposta pronta e Jesus diz para ele: você respondeu correto. Faça isso e viverá. E eu te pergunto, com o que você conhece da palavra, é possível eu cumprir plenamente esses 2 mandamentos? A resposta de Jesus foi clara: faça isso e viverá. Ele não se enganou, provavelmente Jesus não pensou naquele momento, deu um branco, Jesus, não, eu acho que vou dar essa resposta. Não, com certeza ele falou a verdade. E ele diz, faça isso e viverá. Mas a gente sempre vê falar, né, que não é possível, não é por obra, não é pelo que eu faço. Ele, provavelmente, o período da lei queria ter aquela chave. Eu fazendo isso, eu cumprindo isso, eu vou, e Jesus não desmentiu. Se ele conseguir fazer, ele vai herdar a vida eterna, né? Então, sabendo que Jesus não se confundiu, né? E Jesus também falou que desses 2 mandamentos depende toda a lei, temos convicção que se nós cumprirmos essa lei, nós vamos ser salvos. Mas aqui ele de certo pensou, né? Como eu sou um mestre da lei, como eu dedico a minha vida para estar no altar de Cristo toda a vida, como eu estudo dia e noite a palavra de Deus, a minha vida eu entreguei no altar para Deus. Essa eu já matei. E a outra? A outra já é mais difícil, né? Eu vou ter que tratar do meu próximo e aí já mexe com outras coisas. É claro que nenhum consegue essa plenitude, né? Mas eu estou tentando pensar o que ele pensou, porque ele vai e pergunta para Jesus depois disso, e quem é o meu próximo? Eu creio que ele não estava com essa dúvida de fato no coração. Eu creio que ele queria era tentar armar uma cilada para que Jesus respondesse algo mais profundo. Quem é o meu próximo, então? É meus parentes? Quem é que é essa pessoa que é o meu próximo? E aí Jesus vem com a parábola do bom samaritano. É aqui que nós vamos entrar na história do bom samaritano, né? É importante a gente ter um pouquinho do conhecimento histórico e cultural dessa região para que a gente entenda o que vinha acontecendo lá, tá? Então, Jesus ali não especifica quem é a pessoa, ele não diz quem é esse homem, se era pobre, se era rico, se era um homem bem-sucedido, porque ele está lá sem roupa praticamente, né, quase nu, e praticamente morto. Ele não podia nem dizer quem ele era, esse homem. Então, simplesmente aquele ali nós não temos como ter muita informação sobre ele. Mas a gente conhecendo a região lá, né, ele é muito alto, gente. De Jerusalém a Jericó é aproximadamente 1.000 metros de altitude. Era uma região assim, com muita altitude. São 27 quilômetros de descida até Jericó, aqui embaixo, perto desse lago aqui, ó. E ele é abaixo do nível do mar. Tem o mar no zero, né? E aqui embaixo ele está 200 e pouco a 300 metros abaixo do nível do mar. Era uma cidade bem longe. E ela também, pelo deserto, onde tinha muito lugar para que os ladrões, os assaltantes, pudessem se esconder. E é interessante que ele fala algo que ele prende o público que está ouvindo, tanto o mestre da lei, quanto aquelas pessoas que estavam reunidas. Não, isso de fato acontece, né? Às vezes a pessoa vai descer meio sozinho, não conhece a região. Ele pode acontecer, ele prende as pessoas nesta parábola. E também ele queria mostrar o coração de quem estava vivenciando aquela parábola, quem estava interrogando, né, Jesus. E ele coloca aqui, que descia também, mesma região, lá estava descendo o sacerdote. E o sacerdote
descendo para aquela região é algo importante de nós saber. Porque provavelmente ele está descrevendo alguém que morava em Jericó e que ele poderia estar subindo para o templo para fazer o seu período de trabalho. Mas Jesus já descreve de cara, não é isso que ele está fazendo, ele está voltando de Jerusalém para a sua casa. E o sacerdote teria uma justificativa, eu não vou tocar no morto, porque na lei de Moisés, se eu tocar no morto eu fico impuro, eu me preparo o ano inteiro, eles trabalham 15 dias por ano, tem várias, né? Então ele está se preparando o ano inteiro, purificando para ir para lá, ele olha um corpo, ele não sabe de quem é, ele não pode tocar, então ele se justificaria, mas Jesus disse, não, aquele sacerdote estava descendo, então a gente sabe que ele não estava indo ao templo para serviço. Também não justifica pelo fato de que ele não quer se contaminar com o corpo, ele poderia ter parado, atacado outras pessoas, explicar, eu sou sacerdote, eu não posso, porque eu estou indo, mas eu vou tentar ajudar essa pessoa. Ele não faz nada disso, ele simplesmente passa pelo lado. E a gente vê que são desculpas inventadas, e a gente, às vezes, muitas vezes, inventa essas desculpas, eu não vou fazer tal coisa, eu desvio a rota para não passar por aquele acidente, né? Então, esse era o sacerdote. E o levita, provavelmente, ele coloca a situação muito semelhante à situação do sacerdote. Levita, para quem não sabe, ele também foi primeiramente um povo, né? Uma das 12 tribos, que não foi as 12 tribos, mas uma dos filhos de Jacó, que ficou exclusivamente para servir no templo. Eles faziam toda a parte de carregar o tabernáculo, todo o serviço. Neste período, pelos historiadores, era mais a parte de louvor, de adoração que eles faziam. Mas eles também tinham que estar santo, né? Eles teriam que estar limpo, puro. Então ele pensa assim, né? Coloca nós à prova. Aqui, provavelmente, é óbvio, né, que o mestre da lei entendeu, ele está julgando a minha classe. Jesus aqui já botou que nós não fizemos nada, né? Que a gente pensa nos nossos interesses, que a gente é religioso, que a gente não quer deixar de ser mais santo, né? Que eu não vou pegar aquele corpo sujo ali, botar no meu burro 2026 aqui com um banco de couro, né? E aí sujar minhas vestes lindas e maravilhosas, né? E aí, então, a gente vê que ele coloca algumas desculpas para que eles não fizessem nada. Interessante que a história nos diz que os samaritanos eram um povo a quem os judeus repudiavam. O povo judeu, ele tinha mesmo repúdio. Eles nem passavam pela terra de Samaria. Então os samaritanos vêm das 10 tribos, quando elas se dividem, eles vão morar nessa região de Samaria, eles são chamados de samaritanos, né? Mas é o mesmo povo de Israel que se dividiu. Só que os judeus dessa época odiavam os samaritanos, eles desviavam, faziam uma rota maior para desviar ali. Esse samaritano era rejeitado e ele pega alguém que sabia que ia tocar no coração desse mestre da lei, né? Um samaritano vem, mesmo ele sendo repudiado, mesmo ele sendo rejeitado, ele olha para o homem ferido e, independente de quem era aquele homem, porque ele não tinha como saber, ele não olha a situação financeira, ele não olha a posição social, ele simplesmente olha e tem piedade. Aquilo que os religiosos não conseguiram fazer, os frequentadores de igreja, né, os pastores ali, ele está votando, ou aqueles que vêm trabalhar, vêm ministrar, aqueles que fazem a obra não conseguiram fazer, o samaritano, aquele que é rejeitado, foi lá e fez. Jesus coloca bem pesada essa história para que eles entendessem, né? E aí ele se aproxima deles, ele enfaixa as feridas, ele derrama o vinho, ele passa o óleo, e ele cuida dessa pessoa. Ele tinha um destino também, igual o sacerdote, ele tinha um destino igual o levita, né, aquele que trabalhava na igreja, mas ele e ele diz, eu vou dedicar esse tempo àquele ali, aquele pessoa que eu não conheço, que eu não sei de que igreja é, de onde é que vem, mas ele precisa de mim. Ele dedica o seu tempo. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o vinho, sobre... o óleo, tem muitas ministrações sobre esta parábola,
O vinho, só vou dizer para vocês que era algo meio antisséptico para limpar a região, e o óleo era para que os bichos não sentassem e não criassem feridas mais difíceis de tratar. E pode ter mensagem espiritual, mas não é esse o foco da nossa mensagem, então eu não vou entrar nesse detalhe aqui do vinho e do óleo. Mas ele tratou, né? Ele pegou o que ele tinha ali no momento e ele cuidou dessa pessoa. Ele passa... Outra coisa interessante aqui é que gente, é uma trajetória de 27 quilômetros a pé ou a burro. Não é uma coisa fácil de fazer. E provavelmente ele não estava machucado à beira da cidade, de uma vila. Ele teve que botar essa pessoa enfaixada com todo cuidado, ou feito uma maca atrás do burro, e deitar essa pessoa, e ir até uma vila, achar uma hospedaria e deixar essa pessoa lá. Ele perdeu o seu dia. Ele teve que passar a noite, o texto diz aqui que ele passa a noite e no dia seguinte ele ainda chega para o hospedeiro e diz, cuide dele. Quando eu voltar, eu vou te pagar toda essa despesa. Ele deu 2 denários, que pelo que dá para entender é mais que o suficiente daquela noite, por uns dias que ele iria cuidar, mas ele ainda iria voltar e ele iria cobrir todas as despesas. E aí a gente pensa assim, quanto eu consigo desprender do meu tempo, quanto eu consigo desprender dos meus recursos em prol de alguém que eu não conheço. De alguém que eu conheço é um pouquinho mais fácil, mas de algum estranho. E aí Jesus encerra a parábola. Qual desses 3 você acha que é o teu próximo? E aí Jesus faz essa pergunta para ele e ele não tinha resposta. Ele não podia dizer, foi o sacerdote, passou lá longe. Foi o levita, passou lá pelo outro lado. Não, Só que ele não diz o samaritano, ele diz aquele que teve misericórdia. Ele não tem coragem de pronunciar a palavra samaritano, tanto era o repúdio deles. E Jesus aqui mostra o coração daquele que estava fazendo a pergunta, Ele não consegue dizer, foi o samaritano, ele não consegue citar o samaritano. Mas aí eu pergunto, Jesus termina essa mensagem dizendo, vai e faça o mesmo. E eu pergunto assim, será que ele consegue? Será que ele consegue, esse perito da lei, se desprender do tempo dele? Ele estava ali de repente correndo, indo para o templo fazer o seu trabalho sagrado. Será que ele consegue se desprender do seu tempo tão precioso? Será que ele consegue tirar do seu dinheiro? Porque essa gente tinha muito dinheiro. Eles viviam dos recursos do povo e na época de Jesus eles tinham bastante abundância. Era uma classe bem, bem rica. Será que eu consigo? Será que você consegue? E Jesus mostra ao mestre da lei a hipocrisia da sua religiosidade, Jesus mostra para ele que religiosidade sem vida de verdade não tem valor. A gente não precisa fazer nada para ser salvo. Mas eu duvido, aquele que conheceu verdadeiramente Jesus, que não vá se entregar ao menos um pouco. Então, eu queria também mostrar para vocês um versículo de Tiago, que Tiago fala sobre isso. Muita gente às vezes fala, mas aqui está dizendo que é por obras. Não, tá? Aqui Tiago ele está afirmando para pessoas que já conhecem a Jesus, que se eles não têm obras, é porque a fé deles, é duvidosa, Ele bota assim, mas alguém dirá, você tem fé? Tiago 2,18, tá, gente? Desculpa. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Que fique claro, gente, que nós precisamos dos dois lados. Jesus não questionou o estudo do fariseu, Jesus não questionou o tempo dele dentro do templo, a devoção dele a Deus, a ele dedicar uma vida ao Senhor. Ele está mostrando aqui o orgulho. Precisamos sim
estudar a palavra, ter momentos de culto, ter momentos de oração, e que a nossa oração não seja igual a dos judeus, gente, como a Bíblia mesmo fala, né, que chegou lá o fariseu e falou tudo que ele se achando na frente de Jesus, né, para Deus, e o outro humildemente falou que não tinha o que falar, né? Então, não podemos dedicar as nossas orações vazias. E a minha obra? Qual é a intenção de quando eu faço a minha obra? É esse o ponto em que Jesus quer tratar. A intenção do teu estudo qual é? É para Deus ou é para debater com o irmão e mostrar que tu sabe mais? Ou é para debater com a outra igreja e mostrar que a tua igreja sabe mais? Qual é o motivo que tu quer conhecer a palavra de Deus? É para aprender e ensinar aos teus irmãos? Ou é para te ter a soberba de poder falar, olha como nós somos uma igreja culta e conhece a palavra do Senhor? E as obras? A minha obra é para tirar a foto e colocar na rede social e dizer, ó, aqui o que eu fiz, eu sou um cristão. Está ali a prova no Instagram, no Facebook, né? E a pergunta que Deus tocou no meu coração quando eu li esse texto para desenvolver a mensagem foi, quem sou eu? Não foi aqui. Rebeca, pode passar? Eu não consegui. Agora sim. Quem sou eu? O Espírito Santo toca no meu coração, dentro dessa mensagem, destas pessoas apresentadas. E vamos incluir nelas os assaltantes também, né? O sacerdote, todos aqueles figurantes ali. Quem sou eu? Creio que o texto já esclarece por si só quem é o meu próximo. Meu próximo é todo aquele a quem eu posso ajudar. Meu próximo é todo aquele quem eu posso estender a minha mão. Então eu quero colocar para vocês, não adianta eu colocar no meu Facebook, no meu Instagram, Salve a Amazônia, se eu nunca plantei uma árvore. Se eu não cuido nem do meu jardim. Salve a África, na Etiópia tem um monte de gente passando fome. Você comprou 1 quilo de arroz e mandou para lá? Gente, Deus feriu meu coração. Não foi o de vocês, a mensagem foi para mim primeiro. E peço que toque o coração também. Então, não adianta eu me engajar em coisas sociais, em me unir com pessoas em prol de algo. E é lícito. Se você tem o poder de chegar e fazer uma rede social e de pegar dinheiro, gente honesta que não vai desviar esse dinheiro e fazer, faça. Mas se você não consegue, faça por aquele que está ao seu lado. Quem sou eu? O assaltante da história? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Quem sou eu? O sacerdote? Os sacerdotes aqui não são para padres e pastores, tá, gente? A Bíblia diz que nós todos somos sacerdotes do lar. Esse sacerdote pode ser eu, que dedico a minha vida estudando e aprendendo, e talvez qual é a intenção do meu coração. E quando eu passo por alguém que realmente precisa, eu paro e atendo? E o levita? Né? Hoje de manhã nós estávamos aqui um monte de levita, né? Trabalhamos com orgulho, graças a Deus por isso, né? O GC, quem veio no GC hoje viu que, né, fomos bem servidos, todos nós, né? É muito bom ser levita, trabalhar na obra do Senhor. Mas qual é a intenção do meu coração? É para ganhar um like, é para ganhar um abraço mais apertado, dizer, vocês são fera, a mesa ali estava de arrasar. Isso mexeu bastante comigo. E agora eu te convido a nós estarmos voltando à primeira pergunta do texto. O que eu faço para herdar ali, né, a vida eterna? E eu te pergunto, o que eu faço? A resposta já estava na pergunta. O que eu faço para ganhar a vida eterna, para herdar a vida eterna? Eu te pergunto, o que eu faço para herdar alguma coisa? Eu posso entrar na Tramontina com 16 anos, posso trabalhar 35 anos e eu posso fazer ela crescer um monte. Quando o Ivo morreu, não ficou nada para mim. Fica para o filho.
A herança não é para quem se esforça. A herança não é para aquele que se dedica. A pergunta dele estava correta. A herança é para quem é filho. Ele não tem mérito de ser filho. Não é pelo que ele trabalhou. Então, seguindo esse contexto, é possível cumprir plenamente esses 2 mandamentos? Ou melhor, é possível cumprir plenamente a lei de Deus, já que Jesus diz que desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E por bastante tempo, gente, muito antes de eu virar cristão, eu já na igreja católica, novo, eu olhava esses mandamentos, eu olhava essa palavra, e eu quero que tu leia atentamente comigo, né? A mensagem, eu não sei se está aqui, não está aqui. Mas é o segundo, ali o versículo quando ele responde, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Gente, se tu não bugar com isso aqui, se tu não parar e dizer assim, não é possível. Eu, honestamente, eu nunca consegui achar que era possível. Daí eu vou para o segundo mandamento, deve ser mais barbada. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus piora. Jesus, quando ele diz, um novo mandamento vos dou. Ame ao próximo como eu vos amei. Então, eu queria descrever uma breve situação, gente, eu vou tentar não me alongar. E eu vi o quão negligente eu sou. Fazia tempo que eu não caminhava em Porto Alegre. E nós saímos para comprar um livro para a Daniela. E, cara, Porto Alegre está cheio de mendigo. Tu olha para uma praça que era bonita, está ali uma cabaninha com um resto de madeira, com papelão, com plástico, está ali outra pessoa. E eu olho uma senhora deitada entre a parada de ônibus e um prédio, um pedaço estreito. E as pessoas passando assim, para não tocar nessa pessoa. O colchão que ela estava dormindo em plena luz do dia era dessa espessura, cortado ao meio. Um carrinho de supermercado, que eu não sei de onde é que ela arranjou, onde ela fazia a coleta de material reciclado para vender. Eu olhei aquilo ali e me deparei com algo que começou a machucar meu coração. Gente, o que é isso? Para ajudar, o cara do prédio estava lavando a calçada do prédio e escorrendo com a vassoura o lixo para cima dela. Para ver se ela se mandava dali ou se é lixo, deixa tudo no lixo. O coração das pessoas da cidade nem dói mais, gente. É um entulho que está ali. Não é o carrinho dela, o colchão e ela é a mesma coisa. Eu, como cristão, doeu o meu coração. Mas eu fiz alguma coisa? Eu tinha algo para fazer. Isso machuca. Machuca porque eu descobri que eu já posso ter sido o assaltante, eu já posso ter sido o sacerdote, o levita e tantas outras nomenclaturas que vocês possam dar. Mas eu descobri há anos atrás, né, e quero que você também tenha consciência disso um dia, de que nós somos o homem morto em nossos pecados à beira do caminho. Eu era esse homem, morto, e ainda continuo precisando de tratamento. Eu era esse homem que precisava de um samaritano para me cuidar. Eu estava jogado à beira do caminho, no meu pecado, no meu orgulho, na minha vaidade, na minha santidade. Eu sou intocável, é para mim, tudo é para mim. Quando a gente consegue entender que a gente pode ser esse morto à beira do caminho e que só Jesus, né, só o samaritano pode vir ali e curar e tratar as minhas feridas, eu consigo
aos poucos, não é de vereda, gente. A gente não se converte agora virou o santo, não. A gente se converte e vai continuar uma boa época de tratamento. Nosso coração tem que passar do doer quando vê uma cena dessa para o agir. Quando tem uma cena dessa, a gente não vai salvar o mundo, eu sei disso. Se você não consegue enxergar a máscara que ainda te determina, e eu falei, da minha máscara também, eu não estou julgando ninguém, tá? Ore. Se você não consegue chegar, ore. Chegue de noite hoje durante o culto, ore e peça a Deus. Me mostra, Senhor, quem eu sou. Gente, o nosso coração é enganoso e eu posso nem saber reconhecer quem verdadeiramente eu sou. Eu preciso de alguém que me mostre. E esse alguém é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus, que pode te mostrar. Ore e peça para que o Espírito Santo te ilumine. E eu tenho certeza que Ele vai te iluminar. Mas Jesus Cristo, que foi rejeitado como samaritano, que foi testado como samaritano, que foi tentado como samaritano, que Ele foi provado de todas as formas, Jesus Cristo teve misericórdia de mim e de vocês. Jesus Cristo, Ele teve essa misericórdia plena, Ele consegue, largar de tudo que é mais importante. Ele tratou as minhas feridas, gente. Ele me colocou numa hospedaria, e a minha hospedaria é a Igreja Batista da Rocha. Por pessoas que estão sendo tratadas, eu sou tratado. Nós somos todos tratados. Nós precisamos dessa igreja. Ele cuidou das feridas mais pesadas, Ele tirou o pecado, a essência pecaminosa de mim, mas eu tenho que tirar toda essa essência que eu carreguei durante toda a vida. Então eu preciso que Ele venha renovar a minha fé, que Ele venha, me trazer mais conhecimento sobre Ele, que eu possa cada dia mais servir ao meu irmão sem dor no meu coração, que eu possa me desprender daquilo que é mais importante para mim, tempo, dinheiro, e eu possa me dedicar um pouco pelo meu irmão, pelo próximo. Gente, e o próximo pode estar bem próximo. Converse com o teu irmão. Tenha uma sensibilidade de saber se o teu irmão consegue chegar no final do mês e pagar o rancho. Tem um vizinho teu que talvez não consiga pagar. Ou por um mês só ele não consiga. Gente, eu tratar alguém como a mim mesmo, é eu chegar e pensar, hoje eu não vou ir num restaurante caro, ou se eu for, eu vou levar aquela família que não tem condição de ir comigo. Gente, é abrir mão de coisas pelo meu irmão. É tratar o filho do outro, talvez, pensar como é que eu trato o meu filho. Será que esse ano eu não podia comprar os material escolar de uma criança que não tem igual os dos meus filhos? Eu só estou dando alguns exemplos daquilo que a gente pode fazer. Algum irmão aqui que tem um filho que paga um tratamento caro, que pode pesar no orçamento, tu dizer, irmão, eu vou abrir hoje parte do meu orçamento e eu vou aliviar, pelo menos um pouquinho, o fardo da tua vida. Então, após eu ter as feridas tratadas, após eu ter esse meu pecado retirado, eu tenho que deixar de ser o homem ferido, o homem machucado, o homem que precisa de tratamento e virar quem? Um hospedeiro. Talvez o bom samaritano nós nunca vamos virar, eu estou me referindo a Jesus, só na glória. Mas aqui nós vamos ser o hospedeiro. Vai chegar pessoas feridas, vai chegar pessoas precisando e a igreja vai ter que tratar esses corações. Então eu te pergunto, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E a resposta é simples, eu preciso me tornar filho de Deus. Só Jesus conseguiu cumprir todos os mandamentos, só Jesus pagou o preço pelo pecado. O nível de doação de Jesus foi Ele sair da glória de junto ao Pai, foi Ele deixar o trono dele, rei, criador do céu, criador da terra, criador de tudo que há. Ele abre mão da sua glória, ele abre mão da presença do Pai. Ele se esvazia de ser Deus e ele vem ser homem como eu e vocês.
Ele cumpre plenamente todos os mandamentos e ele morre pelo meu e o seu pecado. Esse é o nível do bom samaritano, a entrega que ele dá. A entrega que eu não consigo fazer, mas aos poucos eu vou aprendendo. Jesus também diz em João 14:6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outra forma. Eu só consigo cumprir algumas das leis, ou toda a lei como é exigido, se eu me tornar filho. Então, quando eu me torno filho, eu me torno herdeiro da vida eterna. Eu preciso conhecer Jesus. E como é possível, ter plenamente, respondendo essa segunda questão, é possível cumprir plenamente esses 2 mandamentos? Sim. Somente em Jesus é possível. É em Jesus que eu cumpro a lei completa e plena de Deus. É Ele que pagou o preço. E Jesus encerra o texto dizendo: vá e faça o mesmo. Se você não consegue, eu também não consigo fazer tudo, ore a Deus. Peça para que Ele te dê direção. Peça para que Ele mude o seu coração. Não tente mudar o mundo, tu não vai conseguir. Mude a vida de quem está ao teu lado. Mude a vida daquele desconhecido completamente. Faça um dia e peça a Deus que Ele vai te dar a direção. A Bíblia nos ensina que o primeiro passo quem dá somos nós, ali na caminhada, E Ele vai te fazer caminhar, Ele vai te fazer correr. Comece por uma família que tu possa ajudar, uma pessoa ferida que tu possa ajudar, comece. E Ele diz para ele, vai e faça o mesmo. Não com coração, faça isso com o coração transformado, não por obrigação, não por algum mérito, mas por amor àquele que te tira do pecado, por amor àquele que te salvou. Gente, existem missionários que dão a sua vida em missões depois que conhecem verdadeiramente a Jesus. Vão para esses lugares onde cai bomba, onde morrem. Talvez nós não vamos conseguir, eu creio que eu não vá conseguir fazer esse nível de entrega, mas comece por o que é possível, através da sua igreja, através daquilo que for possível. E se você ainda não mudou, se você talvez ainda nem conheceu esse Jesus do qual eu estou falando, ore, pergunte para Ele, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Não precisa ser na frente de ninguém, não. Jesus não quer oração bonita, escrita, com a letra bonita, Ele já sabe tudo o que tu vai dizer. Abra o teu coração de noite no quarto e tenha coragem de dizer, Senhor, quem sou eu? Quem eu preciso me tornar? Meu coração pode estar sendo enganoso, meu coração pode estar não revelando toda a minha essência. Tenha coragem de dizer, quem sou eu, Senhor? Eu queria chamar o louvor para que a gente encerre com uma canção que tocou o meu coração e tem muito a ver com a mensagem de hoje. Nós vamos encerrar essa mensagem com uma música de Rodolfo Abrantes e é sobre, quem sou. Eu queria orar encerrando o culto com vocês e após eles vão já continuar esse louvor. Saiu a mensagem ali, mas ela encerrava dizendo, vá e faça o mesmo que Jesus. Eu te convido a ficar de pé e nós estarmos orando nesse momento, entregando esse momento da mensagem, esse louvor que vai vir logo em seguida a esse Deus maravilhoso que muda nossas vidas, que muda o nosso ser internamente.